Sobre o trono, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Aleluia. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, Aleluia, Senhor. eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosas águas vivas. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Aleluia, Pai. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar aí, né? Boa tarde para você. Beijo no coração. Que Deus possa abençoá-los com toda a sorte de bênção. Nós queremos louvar o Senhor, bendizer a Deus por essa oportunidade de estar lendo mais um capítulo de Apocalipse. É um livro profundamente, muito profundo. É um livro que foi escrito por João, lá na ilha de Patmos, e nós vamos aqui estar lendo essa palavra. Não podemos ter medo de ler Apocalipse, gente. Muitas vezes nós temos medo de ler o livro do Apocalipse, não podemos. O Senhor, o Espírito Santo de Deus vai nos revelar em nome de Jesus, e agora é muito mais fácil. As Bíblias de estudo têm vai explicando os versículos no rodapé. Vamos estudar o livro do Apocalipse. Vamos procurar ler Bíblias todos os dias. Eu quero agradecer a Deus pela vida de Amanda. Me dá um oi aí. Eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida de Arlene. Tem uma outra pessoa que eu não estou vendo aí. São 4 pessoas. Me dá um oi aí. Compartilhe essa live para honra e glória do Senhor. Vamos estar lendo Apocalipse capítulo 7, que está nos dizendo assim: os israelitas infiéis são salvos de perigos eminentes. São perigos que irão acontecer. Deixa eu ver aqui na Bíblia do adolescente como que está o título desse capítulo de Apocalipse capítulo 7. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais para que possamos entender. Vou ver qual que é o título aqui, ó. O título no capítulo 7, né? Ainda foram abertos 6 selos. Não abriu o 7º selo aqui, ainda não mostrou que abriu, né? Eu tô falando na Bíblia, tá? E vamos ler Apocalipse capítulo 7. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Djalma, que está aí assistindo. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu estou lendo Apocalipse capítulo 7, tá? Na Bíblia do adolescente está escrito 144 mil povo de Israel que serão salvos, né? Nós sabemos que os israelitas eles não aceitaram o Salvador. Jesus, ele veio como Salvador do mundo, ele veio, mas os israelitas não aceitaram. Eles queriam um gladiador, um rei sanguinário, um rei que viesse guerrear, aquela guerra física mesmo. Mas Jesus Cristo veio ao contrário do que eles esperavam. Nasceu numa estrebaria, no meio dos animais,
veio, fisicamente ele veio pobre, ele não veio rico, ele veio como um cordeiro, ele veio manso, ele veio humilde, e ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele veio e venceu o nosso maior inimigo, que é a morte. Quando João, quando ele viu Jesus no livro de Apocalipse, aquele que parecia que tinha morrido, que estava com suas vestes salpicadas, no capítulo 6 de Apocalipse, quando fala, eu vi aquele que parecia... capítulo 6, no capítulo 5 de Apocalipse, eu vi aquele que parecia que ter sido morto, mas não morreu, né? Ele ressuscitou com as vestes salpicadas, ele nos comprou para Deus. É muito lindo. Quando você lê esse pedaço aí desse versículo aí no capítulo 5, se não fala a memória aí, no capítulo 5, ele nos comprou para Deus, então nós não morreremos, aleluia. Ele venceu o nosso maior inimigo. Os judeus, eles não entendem isso, e eles aguardam até hoje, eles aguardam a construção do terceiro templo. Está tudo preparado, está tudo, os utensílios do terceiro templo. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que os judeus, eles já prepararam tudo para a construção do terceiro templo. Mas nós sabemos que ainda não foi chegada a hora da construção desse terceiro templo. A construção do terceiro templo como é que fala? Não sei se fala ápice. Ápice significa o final, né? É o ápice final do dia do juízo, do dia da ira. É muito mistério ainda para ser entendido, né? E quando você lê lá Apocalipse capítulo 7, Silvana, Pai do Senhor, vai aí compartilhando, gente, para honra e glória do Senhor, tá? Me ajuda a pregar a palavra de Deus aí. Vocês são minhas missionárias aí. Eu falo com a Amanda, me assiste lá, Amanda, porque você que é meu braço direito para compartilhar. Que Silvana, quando ela está assistindo também, ela manda a brasa. Ela vai compartilhando, me ajuda a compartilhar aí. E aí, gente, como os israelitas, eles não receberam, Jesus Cristo veio para os que eram seus. Os seus não os receberam. E agora os judeus estão aguardando. Os judeus, eles não têm o Novo Testamento, tá? Eles só têm o Velho Testamento. Eles não receberam Jesus como Salvador. Existem judeus cristãos, mas tem os judeus ortodoxos que eles só creem em Deus. Mas acontece que eles vão crer em Jesus Cristo na grande tribulação, tá? Pelo que eu entendo aqui, eles vão voltar de novo a se juntar como tribo. Porque olha para vocês verem, quando fala assim, olha, e depois dessas coisas, vamos ler o capítulo 7 aí. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Depois de tudo que aconteceu no Apocalipse, a abertura até no 6º selo. Irmã Eliene, Deus te abençoe, te dê força, continue te sustentando, tá? Na perda do seu irmão aí, eu sei que é só Deus para sustentar. Continue firme na fé, tá? Não se abale na fé, porque Deus sabe todas as coisas, tá? Beijo para você aí, querida, em nome de Jesus. Um dia nós também iremos, tá? Em nome de Jesus. Nós iremos, mas nós vamos estar dormindo, para a honra e glória do Senhor. Não sei se amanhã eu estou viva, né? Enquanto eu estou viva, eu vou ler na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Isso mesmo, porque nós não sabemos. Esse vírus está aí, não nos assusta, não estamos assustados, porque isso é um dos sinais da vinda de Cristo, né? Mas nós não sabemos se nós vamos estar vivos até amanhã, mas tá bom, estamos aqui, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia, glória a Deus. E aí, quando ele começou, depois que ele viu aí que foi aberto
o sexto selo e mostrou para ele o que ia acontecer nesse sexto selo aí, um tremor de terra, o sol tornou-se negro, silício, a luz se tornou sangue, as estrelas caíram, o céu se retirou como um pergaminho e se enrolou como pergaminhos, e mostrou tudo que vai acontecer no sexto selo, que eu acredito que o sexto selo não foi aberto ainda, eu acredito. Porque eu não vi isso acontecer, eu nunca ouvi falar que isso aconteceu, que o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a luz se tornou-se como sangue, e as estrelas caíram do céu, e o céu se retirou como um pergaminho. Isso eu não vi ainda acontecer e nem quero ver, né? Nós vamos estar arrebatados para a honra e glória do Senhor. Depois que João viu isso tudo, que João estava sendo mostrado essas coisas para João, que escreveu o livro de Apocalipse, e João estava preso na ilha de Pátimo, e ele foi recebendo essas revelações, ele foi elevado espiritualmente, né? E aí, depois que ele viu essas coisas, ele viu mais coisas no capítulo 7. Ele viu 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra as árvores, nem contra a árvore, nem contra o mar. E quando você olha aqui, que é uma explicação, o que são esses 4 anjos aí, retendo os 4 cantos da terra, leste, oeste, norte e sul, a terra, eles estão retendo, segurando. O que é reter? É segurando para que não aconteça esses ventos, né? Está retendo esses ventos, que esses ventos aí, que eu entendi, que estão trazendo coisas ruins, né? E esse vento aí, ele fala assim, que no capítulo 1, os 4 ventos, no capítulo 7, versículo 1, os 4 ventos da terra são forças malignas de devastação controladas por 4 anjos. Eles estão segurando, tá? São controladas por esses 4 anjos. Olha para vocês verem. E no versículo 2 do capítulo 7, e vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo de Deus, do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. E vi outro anjo, isso é João vendo isso tudo, ele viu outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo de Deus, do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. A banda do sol nascente simboliza a fonte de bênção, tá? O selo é o sinal invisível, fosse selado, né? Eu creio que esse selo é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque se não fosse Deus, gente, na nossa vida, nós não íamos suportar essas dores, não. É igual a nossa irmã Eliane, né? Irmã Eliane, vocês não conhecem, eu a conheço só nas lives, porque ela sempre está assistindo minhas lives, né? A Eliane é lá de Tocantins, né, Eliane? Ela é lá de Tocantins, mas o Senhor me deu a honra que eu falo assim, o favor, né, imerecido, de estar ministrando Jesus na vida da Eliane. Ela confessou Jesus como Salvador, mas eu nunca a vi fisicamente, tá? Olha como que é o poder do Evangelho, graças a Deus. E ela perdeu o irmãozinho dela ontem. Eu falo irmãozinho porque, né, irmão continua pequeno pra gente, né? O irmão dela morreu ontem. E ela está aqui assistindo a live, ela está forte, firme no Senhor Jesus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está te fortalecendo aí, porque você, irmã Eliane, está selada com o Espírito Santo de Deus. Você é charado, uma irmã nossa aqui da Igreja Metodista em Nova Lima. Essa live é responsabilidade pessoal minha, tá? Mas eu faço com muito zelo, tá, irmãs? A paz do Senhor, irmã Ned, Deus te abençoe. Aí estamos lendo o capítulo 7. E aí tá falando, olha, deixa eu completar aqui, ó. 7, 2 e 3, só para me explicar para vocês. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar,
e dizendo: não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Olha para vocês verem. E esses servos são os que ficaram aqui que ficaram aqui para a grande tribulação, que eu estou entendendo que vai ter a grande tribulação, né? São 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação terrível. E aqui, olha, eu vi outro. Eram de 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. E tem uma religião que fala, né, que são só 144 mil que serão salvos, né? Não. Esses 144 mil são os que vão ficar para a grande tribulação e vão resistir na grande tribulação, tá? O que eu entendo é assim: da tribo de Judá, são 12 mil, da tribo de Ruben são 12 mil, da tribo de Gad, deu 12 aí, ó. 12 tribos. O que eu entendo, gente, ele tá falando, quando o João tá falando das 12 tribos aqui, eu acredito que agora em Israel não é chamado mais de tribo, são chamados de estados, né? Eu acredito que eles vão voltar a se reunir como tribo novamente. Porque aqui tá falando, olha, a tribo de Judá, a tribo de Gad, a tribo de Asser. Você pode pegar o capítulo 7, do 5 até o 8, que está falando de tribos, das tribos. E quando, no início de Gênesis, do livro de Gênesis lá, eram 12 tribos, 12 filhos os 12 filhos, né? E aí eram 12 tribos. Só que tem que agora você não acha as tribos lá em Jerusalém. Não tinha nem Israel ainda, né? Não tinha nem a nação israelita ainda. E eles agora voltaram a ser nação. Eu tenho certeza que eles vão voltar a ser tribo, porque isso aqui precisa se cumprir. Eles precisam se cumprir, porque olha para vocês verem. Quando fala assim, ó, quando você pega o versículos 2 e 3 do capítulo 7 de Apocalipse, da banda do sol nascente, simboliza fonte de bênção. O selo é o sinal invisível da proteção de Deus, não contra a tribulação e morte, porque os que estão aqui para a grande tribulação, eles vão passar pela grande tribulação e morte física. Eles vão ser mortos também por causa da palavra. Vão ser. Mas eu acredito que aí o arrebatamento já aconteceu. Nós somos levados para a glória. Existem pregadores que acreditam que nós vamos passar pela grande tribulação. Eu entendo que nós não vamos passar pela grande tribulação. Aí, e outros pregadores também entendem, né? O selo é o sinal invisível da proteção de Deus, não contra a tribulação e morte, mas contra a ira de Deus, porque a ira de Deus, né, estão fazendo uma proteção aí, porque a ira de Deus vai cair sobre a terra, conforme Ezequiel, capítulo 9, 4 e 6. E também Efésios 1, 13. Aqueles selados pelo Espírito Santo de Deus são posse de Deus. Aleluia! Nós temos o Espírito Santo de Deus, nós somos de Deus. Glória a Deus! Somos posse de Deus. Aleluia! Glorificado seja Deus. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Deus é maravilhoso. Deus é digno de toda honra e de toda glória. Louvado e seja engrandecido, ó Deus da minha vida, que a presença de Deus, ela é manifestada em nós. Glória, 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 aleluia. Deus é lindo. Aqueles selados pelo Espírito Santo de Deus são posse de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Vós sois sacerdócio, santo Deus. Nós somos de Deus, aleluia. Deus é lindo, Deus ele é maravilhoso. É muito bom saber
que nós somos de Deus, aleluia. E no livro de Ezequiel, capítulo 9, deixa eu achar aqui para me ler para vocês, no livro de Ezequiel, capítulo 9, que eu quero estar lendo para vocês, em nome de Jesus, capítulo 9, do 4 ao 6, vamos ver o que está dizendo. 9, do 4 ao 6, vou pegar aqui a Bíblia do adolescente para estar lendo. Tem que ter 2, 3 Bíblias na mão, né? Ei, Ivone! Deus abençoa! Glória a Deus! Compartilha aí, meus queridos. Ezequiel capítulo 9, versículo, toda hora, 4 e 6. Deixa eu ler para vocês. Olha o que está escrito aí, versículo 4 e 6. Eu tenho que olhar aqui que os versículos estão fora do... Cadê os versículos aqui? Deixa eu achar. Pera aí que eu tô achando. 3, 4. Vá por toda a cidade de Jerusalém, faça um sinal na testa de todas as pessoas que sofrem e se aborrecem por causa de todas as coisas vergonhosas que estão sendo feitas nas cidades. E ouvi o Senhor dizer aos outros homens: vá atrás dele pela cidade e matem todos. Não deixe escapar ninguém. Não tenham nenhuma dó de ninguém. Matem os velhos, os moços, as moças, as mães e as crianças. Mas não toquem em quem tiver o sinal na testa. Comecem aqui no meu templo. Aí eles começaram a matar os líderes que estavam ali na frente do templo. O Senhor lhes disse: profanem o templo, enchem de cadáveres os pátios, comecem o trabalho. Aqui está falando, eles vão receber. Ei, Renata, Deus abençoa, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu estou lendo Apocalipse capítulo 7. Aí está falando das tribos, né? Falando que os anjos estão retendo o vento que virá os quatro ventos da terra, né? Mas aqueles que têm o selo não serão afetados, não vão ser livres da morte e das lutas, porque eles escolheram, eles não aceitaram Jesus, né? Não aceitaram Jesus como Salvador, não creram. E aí depois vai ter a visão dos mártires, né? Depois dessas coisas, e vocês vão vendo, olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos. Aleluia. Esses 144 mil simbolizam a perfeição. Simbolizam a perfeição. Um mil era a divisão militar básica no acampamento de Israel, tá? E aí está falando, né? Simboliza o restante fiel do antigo e novo Israel, né? Os que são fiéis. E incluindo judeus e gentios, porque os gentios também que ficarem, nós somos os gentios que aceitamos Jesus como Salvador. Mas tem muito gentio que vai aceitar Jesus, que vai confessar Jesus como Salvador na grande tribulação. Então eles vão ser incluídos também no Israel espiritual. Eles também vão, né? E aí tá falando, depois dessas coisas, versículo 7, capítulo 7, do 9 em diante. Depois dessas coisas, olhei e eis que uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajavam vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com uma grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Eles pedindo salvação, nos salve, né? Quando está falando assim. E aí, todos os anjos que estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, prostraram-se diante do trono, sobre o rosto, e adoraram a Deus, tá? Esses 24 anciãos que João viu, e
os 4 animais que eu falei com vocês, né? Que tinha um com rosto de boi, que tinha um com rosto de animal, de ser humano, e com rosto de leão, tá? Que estavam lá, e de águia. Eles estavam lá, depois eu tenho que conferir se eu estou indo um pouquinho de dúvida no diário. E eles prostraram ali diante do trono, sobre o seu rosto, prostraram e se humilharam perante Deus, dizendo assim: Amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Toda honra e toda glória e todo louvor pertence a Deus. Digno é o Senhor. Aleluia. E os anciãos me falou dizendo: eis que estão vestidos de veste branca, quem são e de onde vieram? Um ancião perguntou para João, que João estava tendo essa visão, e ele perguntou, e disse-lhe o Senhor: tu sabes? E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Quando eles viram, né, essas pessoas que estavam lá, né, vestidas de branca, eles perguntaram: quem são? Fala assim: esses que vocês estão vendo é que vieram da grande tribulação, os que foram salvos da grande tribulação. Nós ainda não estamos, eu creio que nós não estamos ainda na grande tribulação, pelo que eu entendo da palavra de Deus aqui, tá, gente? Pelo que eu estou entendendo, tá? E aí está escrito assim, ó: por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Aleluia. Então, você que está triste aí, né? Eu sei que está acontecendo muita coisa. O mundo sim, o mundo chora. O mundo está chorando. Tem a nossa irmã Eliene, que também chorou, né? Não foi fácil. O mundo chora. Eu perdi minha sogra tem 2 semanas. O Senhor a levou para a glória. Graças a Deus não foi de Covid. Nós choramos pela morte dela. E a gente deu graças a Deus de não ter sido de Covid. Senão todo mundo ia entrar em quarentena. Mas nós conhecemos pessoas que morreram de Covid. E nós temos que estar orando. Nós estamos também correndo risco. Pessoas extremamente cuidadosas pegaram Covid. E as pessoas, às vezes a pessoa nem saiu de casa e pegou Covid. Nós estamos no fim, nós sabemos que são sinais do tempo. Mas sabe essa lágrima que você está chorando hoje? Sabe esse choro seu, irmã Eliene? Você que está chorando aí agora, nossa irmã na fé, lá de Tocantins, né? Sabe esse choro aí? Vai ser enxugado, porque olha bem o que fala em Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Porque o Cordeiro, chamado Jesus, que está no meio do trono, os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes de águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Aleluia. Toda lágrima. Toda lágrima. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Aleluia. E essa multidão, né, do versículo 9 do capítulo 7, é uma multidão, são todos os redimidos, de todos os grupos, de todas as histórias, com vestes brancas e palmas nas mãos.
Aleluia. Santo, santo é o Cordeiro. Os que vieram, né? Literalmente, aqueles que saem. É um particípio presente, expressando uma ação contínua e repetida. Não é uma ação de uma vez por todas, né? Não se trata de um quadro de pós-consumação. Portanto, a tribulação em certo nível está em certo nível, né? Ela está acontecendo em toda a era da igreja, em toda a era da igreja, porque ela tem muitas coisas, muita luta, as coisas que estão escritas estão acontecendo. Mas nós sabemos, nós temos que ficar de olho no sinal, meu filho. Temos que ficar de olho no sinal. Um dos grandes sinais já aconteceram, né? Não sei se é 1948, um negócio assim, que Israel voltou a ser nação. Eles eram todos espalhados pelo mundo. Só que tem que no lugar do templo foi construída uma mesquita. E ali vai ser construído o terceiro templo para o anticristo se assentar. Para o anticristo se assentar. Nós temos que tomar cuidado para nós não nos esfriarmos na fé. Tá? E aí, gente, a grande tribulação descreve a aceleração e intensificação de momentos problemáticos à medida que esse século chega ao fim, culminando com o arrebatamento da igreja e a segunda vinda. Branquearam representa justiça imputada de Cristo. A justiça, né? Quando branqueou a justiça de Deus. Então, nós sabemos que nós temos que olhar muito. Olha para vocês verem. O Apocalipse, ele vai assim, o tempo todo, olha. 7 igrejas da Ásia, 7 selos, 7 trombetas. Olha para vocês verem. Você vai ter muitos 7 que tem aí. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Os judeus, eles comemoram o ano diferente de nós, tá? Eles entraram no 6.800 ou 700 anos. Nós contamos a partir de Cristo, né? Nós estamos no ano 2020. Eu nunca vi um ano tão terrível igual o ano 2020. Eu vou fazer 60 anos. Nunca vi. Meus pais nunca falaram também. Tanta morte. Mas nós estamos vivos. Enquanto estamos vivos, vamos adorar o Senhor, amém? Eu quero glorificar a Deus por estar lendo, porque eu li com vocês o capítulo 7 de Apocalipse. Não tenha medo, tá? Confessa Jesus como Salvador e vão continuar lendo. Na segunda-feira, que amanhã é sábado, na segunda-feira eu vou ler o capítulo 8 de Apocalipse, tá? Beijo grande, Deus abençoe, em nome de Jesus. Pode deixar seu comentário aí, que depois eu vou responder todo mundo, tá? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça a irmã Eliene, essas pessoas que perderam um ente querido, dê força, Pai, dê sustento, enxugue a lágrima da nossa irmã Eliene, pelo poder do nome de Jesus. Abençoe cada um. Obrigado, gente. Em louvor a Deus, em adoração a Deus, compartilhe essa live, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Beijo grande.